Olá, eu sou Flávio Azevedo. Nesse vídeo vou falar taticamente com vocês das possibilidades do Coelhão, principalmente para a próxima partida, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, um jogo que a equipe atuará fora de casa. Dos sistemas táticos existentes, eu vou falar especificamente 3 deles e encaixar os jogadores nas suas devidas posições, ok? Vou falar do esquema 1-3-5-2, o famoso esquema com 3 zagueiros, o tradicional 4-4-2, 1-4-4-2 e o esquema 1-4-2-3-1. Na minha opinião, os esquemas 1-4-3-3 e 1-3-4-3, eles não encaixam no elenco. Porém, um deles está sendo muito utilizado e pelo o não encaixamento no elenco, eu não vou falar deles, beleza? Vou começar com o tradicional 1-4-4-2, ok? Com aqueles jogadores considerados titulares pelo o treinador. Lógico, ele que manda, ele que treina, ele que faz esse tipo de escolha, ok? Eu vou demonstrar esse esquema 4-4-2 em cima daquelas peças que o treinador está utilizando. Aí eu vou dar minha opinião, meu palpite sobre quais jogadores eu utilizaria com o mesmo sistema de jogo, beleza? A figura do momento ainda não está no 4-4-2. Eu vou fazer essa armação agora. O número pouco importa, ok? Dos jogadores. Vamos apegar na numeração, na posição, beleza? O número, a gente não precisa se importar muito com ele, beleza? Hoje em dia, você já viu, tá com aquela numeração doidona, que nem sempre é da maneira que utilizaríamos em cada jogador, beleza? Posicionando já, eu já vou fazer um posicionamento no nosso campo ofensivo, ok? Deixando de lado o adversário. Não estou trabalhando a tática do adversário. Ou seja, por isso não vou posicionar jogador adversário aqui. Até porque é uma simulação, o adversário não vai ver meu treino, não tem por que ele estar aqui, beleza? O sistema tradicional 4-4-2 é feito com 4 jogadores na defesa, iniciando, é lógico, com o goleiro, 4 jogadores na defesa, os 2 zagueiros e os 2 laterais. Pelo setor defensivo também, nas laterais do campo. Ou seja, temos uma linha de 4 defensores, beleza? 4-4-2, os outros 4 jogadores seriam 2 volantes, tradicionalmente 2 volantes, beleza? Eu vou representar pelo 5 e pelo 8, e 2 meias. Um meia pela esquerda, vou até utilizar o tradicional 11 aqui, e o 10 por aqui, beleza? Aí ficaremos no 4-4-2. 2 volantes mais retidos e os 2 meias mais avançados, aproximando assim do ataque, beleza? O 4-4-2, a bolinha aqui, deixa ela de lado. E à frente, 2 atacantes, um mais pela direita e um mais pela esquerda, beleza? Esse é o tradicional sistema de jogo 1-4-4-2. Ah, Flávio, você falou que não gosta desse sistema. Não falei isso nenhuma vez e eu não tenho nada contra o sistema de jogo, entendeu? As peças são encaixadas em todos eles e, na minha opinião, jogador profissional principalmente tem que saber se adaptar a todos e ser treinado em todos. Treinador tem a obrigação de treinar os jogadores em todos os sistemas, porque durante os 90 minutos e os 10 de acréscimo, que temos 5 pelo menos de acréscimo em cada jogo, durante os 100 minutos, muitas situações diferentes podem acontecer no jogo, assim como a mudança do esquema tático de jogo, beleza? Lembrando que esquema tático, quem não sabe o significado da palavra, significa apenas o posicionamento dos jogadores em campo, beleza? 4-4-2, estamos formando a nossa linha do 4-4-2. Ah, Flávio, por que não está alinhado? O desenho, a figura é assim, 4-4-2, beleza? 4-4-2. Mas durante a partida, aí vale o posicionamento de cada jogador. Beleza? Na atual
escala, vou utilizar a escala do último jogo. No gol, goleiro Gustavo, pela lateral direito, Maguinho. Na zaga, Emerson e Rafa Barcelos. E na lateral esquerda, o Arthur. Beleza? Na volância, tivemos o Amaral e o Persson. Ok? Só que o time não jogou no 4-4-2. E pelo meio também tínhamos o Amaral, o Persson, o Val Soares e o William do Bigode. Ok? Vamos com esse jogador aqui. Beleza? Não necessariamente essa escalação no último jogo, mas para demonstração eu vou utilizar essa linha de jogadores, beleza? No meio de campo, Amaral, Persson, Val Soares e o William do Bigode, beleza? E no ataque, os atacantes Segovinha e Paulo Vitor, beleza? Esquema bacana? Esses jogadores encaixariam? Sim. O que está acontecendo que eles não se encaixaram? Para começar, não foi utilizado esse sistema, mas é um sistema de jogo que caberia bastante nesse time. Como a característica desses dois laterais não são de atacar bastante, podemos utilizar o 4-4-2 com essa linha de defesa de 4 jogadores, ou seja, temos vários 4 jogadores. Se a gente não estiver em posse da bola, na defesa teremos 4 jogadores já para conter o ataque adversário na posse de bola enquanto ataque deles. Ou seja, 4-4-2. O principal volante de marcação é o Amaral e o Persson fazendo o segundo volante com ele. Beleza? O jogador Val Soares que tem sido escalado, ele tem dito que ele tem uma característica boa de chutar fora da área. Ou seja, ele precisava se centralizar mais nas jogadas. E o quê? Ou seja, para não ficar esse quadrado no meio de campo, colocar os 2 volantes, um protegendo a lateral direita e o outro protegendo a lateral esquerda. E fazendo as jogadas de apoio, os volantes, um pela direita e um pela esquerda. Beleza? E o que precisamos fazer? Não precisamos da bola para demonstrar o posicionamento dos jogadores, beleza? Porque ela não será usada no nosso treino, não, beleza? Aprender a jogar sem a bola. Beleza? Os 2 volantes, além de dar proteção à defesa, olha só, o volante pela esquerda protegendo o lateral esquerdo e o zagueiro pela esquerda, o volante pela direita protegendo o lateral direito e o zagueiro que atua pela direita. Beleza? Estamos com 6 defensores. E o meio de campo, os 2 meias armadores, um pela direita e um pela esquerda, vão atuar principalmente fazendo as armações das jogadas com os atacantes. Por exemplo, se pela esquerda aqui a bola chegar até o meio esquerda, teremos que ter a movimentação dos 2 jogadores de ataque. Se a bola for aberta na esquerda, para o atacante pela esquerda, ele vai preparar a jogada e o outro atacante vai se posicionar para ficar de frente para o gol em um possível cruzamento pelo alto ou um cruzamento rasteiro. As características dos atacantes não são de bons cabeceadores. Eu indicaria os jogadores ao chegar à linha de fundo, ao invés de ficar cruzando no alto, que vai ter, na maioria das vezes, o sucesso maior do zagueiro pela sua estatura, ficar fazendo esse cruzamento pelo chão. Olha só, o atacante está de cara para o gol. Esse meia que deu o passe, ele também vai aproximar da área, juntamente com o outro meia pela direita. Ou seja, já temos 4 jogadores dentro da área. E os volantes, como a equipe está em posse da bola, ficarem na entrada da área adversária, um pela direita e pela esquerda. E os defensores fazer um adiantamento também, já que está em posse da bola a equipe. Beleza? Bacana demais o esquema 4-4-2 se a movimentação for bem feita. O que eu gosto nesse sistema? O porquê?
Você percebeu que os nossos laterais são laterais. Ah, Flávio, o lateral não fez nenhuma jogada de linha de fundo. De fundo por quê? A principal característica dele no momento será de defensor. Jogadas pelas pontas, eu tenho aqui, como eu demonstrei, o atacante que pode fazer essa jogada pela ponta, e o outro atacante, se a bola vier para ele pelo lado direito, ele também pode, se a bola está com o meio armador, meia direita, a bola com ele pode fazer as jogadas pela linha de fundo, enquanto o outro atacante que vai fazer a centralização para receber um cruzamento da bola. Enquanto isso, os meias, um pela direita e um pela esquerda, vai se posicionar dentro da área, e os volantes como os elementos surpresas nas entradas da área, fazendo as finalizações nos rebotes. Ok? Esse é o esquema 4-4-2 que dá para trabalhar. Ah, Flávio, você falou que ia modificar. Esse foi o time considerado titular. Quem você colocaria nas mudanças aqui? Na defesa, eu manteria esses 4 jogadores mesmo, no 4-4-2. Quem eu modificaria aqui? Eu modificaria na meia, em vez de ser o Val Soares, eu ficaria com o Amaral e o Persson. Em vez do Val Soares, eu colocaria o camisa 10, o Iago Souza e o William do Bigode. Ah, Flávio, por que você está colocando o William do Bigode como meio de campo e não atacante? Ele não é um bom finalizador como centroavante. Ou seja, se ele não é um bom atacante, um bom centroavante, ele tem um bom chute, então que esse bom chute dele seja usado a longa distância, beleza? Na entrada da área, como ele tem a qualidade com a bola nos pés, ele tentando dar assistências para os atacantes. A mexida que eu faria aqui, Iago Souza no lugar do Val Soares, beleza? E no ataque, eu colocaria o Segovinha pela esquerda, principalmente. Eu não gosto dessa situação de lado invertido, não dá certo, porque o jogador que joga do lado invertido, em vez dele aproveitar a linha de fundo, que está toda aberta para ele, por exemplo, o Segovinha fica aqui do lado direito, ele é canhoto, em vez dele fazer a jogada pela ponta aqui, ele tem a dificuldade porque ele está com a perna trocada, ele sempre vem pelo meio. Ele é um jogador de pouca estatura, fica facilmente marcado nessas jogadas. Vocês já perceberam que não tem saído nada. Por quê? Porque ele não tem qualidade? Na minha opinião, é porque ele está mal posicionado. Ou seja, aí nas mudanças que eu faria, o Segovinha pela esquerda, para aproveitar o seu drible e velocidade, fazendo as jogadas de linha de fundo. E à frente, eu manteria o Paulo Vitor, ou então o centroavante, o outro atacante, o Barros, entendeu? Que é um atacante também, beleza? Nessa função também de atacante, poderíamos inverter o Barros pela esquerda e o Segovinha centralizado. Por que ele centralizado? Ah, Flávio, ele ia dar conta no zagueiro. Em qualquer jogador que ele enfrentar, ele vai ter a estatura menor, porque ele é bem baixinho. Esse problema a gente não pode perceber. Mas por quê? Porque ele é driblador, ele como atacante, o primeiro drible que ele dá aqui já está dentro da área. Pode driblar a goleira, entrar com bola e tudo, digamos assim. Beleza? A mudança no 4-4-2, uma mudança pequena com um jogador apenas. Ao invés de 3 volantes, colocar 2 apenas, 2 meias, um deles improvisado, que não é o de origem, o Bigode, o Iago Souza, que como temos 4 jogadores na defesa e 2 volantes, não precisaria ficar vindo dar essa cobertura para laterais, assim como o William do Bigode. Como eu te comentei, essa cobertura seria dos volantes, um pela direita e um pela esquerda, beleza?
Assim que eu vejo o sistema 4-4-2, 1-4-4-2. Ah, Flávio, e o esquema que tem sido utilizado com 3 zagueiros que a torcida não gosta? Por que eles não gostam? Na minha opinião, é apenas por implicância ou desconhecimento. Eu já fiz outro vídeo sobre esse 3-5-2, mas eu vou repetir as situações. O que diferencia no 3-5-2 tradicional e no 1-4-4-2, beleza? Vou posicionar as peças aqui para ficar mais fácil de você verificar com os números, beleza? Lembrando que número é apenas número, tá? Não define posição de ninguém número. Beleza? O sistema de jogo 3-5-2. Ô, gente, às vezes a tela fica assim, porque eles acham que é alguma pirataria, alguma coisa, mas não esquenta a cabeça não. Estou posicionando os jogadores, daqui a pouco a tela volta ao normal, beleza? Esquemas 3-5-2, 3 zagueiros, o goleiro, 3 zagueiros, 5 pelo meio de campo e 2 na linha de ataque, beleza? Esquema 1-3-5-2, que foi utilizado em nossa equipe, principalmente quando a equipe joga fora de casa ou com a proposta de mais jogadores na defensiva. Embora, na minha opinião, esse esquema 1-3-5-2 não é defensivo. Vou demonstrar agora na prática o porquê eu acho que isso ocorre, não sendo defensivo. Temos 3 zagueiros. Aí o sistema será utilizado com 3 zagueiros de origem, um deles atuando como o chamado líbero. Ah, Flávio, o que seria o líbero? É um jogador à frente da linha da zaga, representado aqui pelo camisa 5, com os 2 zagueiros, um pela direita e pela esquerda. E a linha de meio de campo, temos o quê? 2 jogadores pelas alas, pelas laterais do campo, e esses jogadores com a nomenclatura de alas, beleza? E pelo meio de campo, um jogador tradicionalmente um volante e 2 meias. Meias armadores, um pela direita e um pela esquerda. Aí temos essa leitura de 3 jogadores na zaga, um como o líbero, mais à frente dos 2 zagueiros, e pelo meio 2 alas. Os alas, na verdade, no esquema 3-5-2, eles são jogadores que devem atuar do meio para a frente, principalmente, beleza? São jogadores ofensivos, por isso trocam a nomenclatura para a ala, beleza? Não confunda a ala com lateral. O lateral tem a principal função defensor, beleza? O volante, que vai dar cobertura para um zagueiro ou para o outro zagueiro, beleza? E na falha desse primeiro volante, o líbero vai dar a cobertura a ele, beleza? E pelo meia, temos 2 meias, um pela direita e um pela esquerda, um para armar as jogadas, fazendo as tabelas, principalmente com o ala, fazendo essa tabelinha 1-2, o meia esquerda com o ala esquerda, que vai fazer as jogadas de linha de fundo. Assim, os 2 atacantes poderão estar dentro da área, entendeu? E esse meia esquerda, após dar o passe para o ala esquerda, se aproximar dele. Assim como o meia direita vai fazer a aproximação para dentro da área, podendo o ala pela direita aparecer também. Ou seja, por que eu te falo que o 3-5-2 não é um esquema defensivo? Porque quando a equipe estiver de posse da bola, olha só, ela pode ficar com a linha de 3 jogadores atrás e uma linha de 7 jogadores no ataque adversário. 2 pelas pontas, 2 centralizados e 2 na entrada da área e ainda com elemento surpresa, o volante, beleza? E ainda sendo recomposta com 3 jogadores em sua defesa, beleza?
Esse é o esquema 1-3-5-2. E o goleiro, que tem ficado adiantado, não concordo com isso até hoje, seria um falso líbero também, beleza? Se os adversários passarem pela essa linha, esse trio de defesa, ainda teríamos o goleiro. Uma possível saída dele pela esquerda ou pela direita, ia dar tempo de um dos jogadores da defesa ainda fazer a cobertura, beleza? Esse é o esquema 3-5-2. Ah, Flávio, quem você escalaria? Vamos à escala agora, beleza? A escala do Coelhão, com quais jogadores eu iria no 3-5-2? Os zagueiros parece que já está definido, né? Porém, tivemos dois deles machucados. O Ricardo Silva e o Nathan saíram lesionados, e um deles, o Ricardo Silva, já saiu lesionado desde o clássico, ok? Caso esses jogadores estejam aptos quinta-feira, os três zagueiros, Ricardo Silva, Emerson e Rafa Barcelos, beleza? Podendo ser a opção de Ricardo Silva, Nathan e Rafa Barcelos, ou Ricardo Silva, Nathan e Emerson, beleza? Pelas alas, como eu te disse, a ala é o jogador de característica mais ofensiva. Em nosso elenco, nas alas, eu ia na direita com o Samuel e na esquerda com o Paulinho, que são jogadores mais ligeiros, digamos assim, mais velozes e que têm como principal característica as jogadas de ataque. São ruins na marcação. São ruins na marcação, ruins entre aspas, mas eles têm melhor aproveitamento, aliás, ofensivamente. No meio de campo, o volante principal Amaral e os meias inverteria o William Bigode com o meia Perso aqui, beleza? E no ataque, a linha de ataque, Yarlen pela esquerda e o Barros pela direita. Vamos inverter isso. Barros pela esquerda e Yarlen pela direita. Beleza? São jogadores leves e rápidos e que saberão fazer as tabelas com os alas. Não tem características de centroavantes, beleza? Ou seja, seria bons jogadores para formar o trio pela esquerda. Olha só como temos dois trios aqui, ó. Meia esquerda, ala esquerda e ataque pela esquerda, atacante pela esquerda. Meia direita, ala direita e o atacante pela direita. Beleza? Além do volante chegar como elemento surpresa quando está de posse da bola e o líbero um pouquinho mais avançado, ok? Iríamos atacar com 7 jogadores e a defesa e ainda estaria posicionado com 2 jogadores. Lembrando que nas jogadas das chamadas bolas paradas, os escanteios ou as faltas, esses zagueiros, pela estatura deles, vão fazer a parte dos atacantes, beleza? Recolhendo os laterais, os alas ou algum volante para ficar na defesa, beleza? Esse seria o sistema 3-5-2 com os jogadores do Coelhão que eu utilizaria. Ah, Flávio, você falou que são 3 esquemas táticos. Qual o outro que você vai utilizar? Já até formei qual o outro. 3. Aliás, é esse aqui não. O 4. Meu lateral onde está, né? Deixa eu ver quem que eu vou passar para lá. O 5 que vai para cá. Quatro, 2, 3, 1. O sistema que eu acho que ficaria bacana no Coelhão também. Beleza? O 4, 2, 3, 1. Deixa eu ver, tá? Escureceu aqui. Pode ficar aqui um pouquinho, beleza?
o esquema 4-3-2-1, beleza? Uma linha de 4 defensores, 2 zagueiros e 2 laterais, beleza? Características mais de defesa, principalmente os laterais. Pelo meio de campo, 2 volantes. E mais avançado, um meia centralizado, um meia pela esquerda, um meia pela direita e à frente um atacante apenas. Ah, Flávio, o atacante ficaria isolado? A princípio, sim, sem a posse de bola. Quando a equipe estivesse com a posse de bola, olha só, teríamos uma linha de vários jogadores à frente. E ainda estaríamos posicionados com 4 jogadores na defesa, beleza? E uma linha de 6 jogadores, ok? Um dos laterais, se a bola estiver pela esquerda, o lateral esquerdo apoia. Se a bola estiver pela direita, o lateral direito apoia. Assim tendo, por exemplo, 7 jogadores na linha de ataque e 3 na defesa. Beleza? Posicionando um lateral, posicionando como se fosse o zagueiro na linha de 3 zagueiros. Beleza? Ok? E quais os jogadores? No 4-2-3-1. Esse esquema aqui, eu prefiro ele do que o 4-3-3. Por quê? Porque ele estaria com mais jogadores de fechamento no meio de campo. Os laterais apoiando também esse fechamento do meio de campo, beleza? Seria quem? Pela lateral, aquela mesma defesa, Ricardo Silva e Rafa Barcelos, ou Rafa Barcelos e Emerson. E o Natan, se ele estiver bom, Natan e Rafa Barcelos. Seria meu time na defesa. E o goleiro Gustavo, né, gente? O goleiro Gustavo não modificou em momento nenhum. O volante principal, o Amaral, e pela direita, o Peço, pela esquerda, teríamos uma linha. Nesse esquema aqui, poderíamos utilizar também o jogador, o jovem Iago. Olha só. No 4-2-3-1, os 2 volantes, centralizado o William Bigode, pela direita o Segovinha, por exemplo, que eu não gosto, pela esquerda o Segovinha, pela direita o Iago Souza e à frente o atacante Paulo Vitor, por exemplo, ou o Barros ou o Yarley. Essas opções, ou o Tauan também, que várias vezes eu deixei de fora, parece que ele não estava bem fisicamente, por isso que ele foi sacado da equipe, mas ele é um jogador que pode também ser utilizado nessas situações, beleza? O 4-2-3-1, olha só, a linha de 4 é pela defesa, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, sendo um deles mais ofensivo, beleza? O Amaral recompondo mais e o Péssimo indo mais à frente, beleza? E ele ficaria um pela direita e um pela esquerda. E esse jogador centralizado, ele seria um jogador coringa. Como assim? Ele, quando a posse da bola estiver pela esquerda, ele vai se aproximar do atacante pela esquerda com a movimentação do lateral. Quando a bola estiver pela direita, esse William Bigode, no caso, ficará responsável pelas jogadas pelo lado direito, com o apoio do lateral direito, beleza? Ou seja, temos várias possibilidades de jogo utilizando os mesmos jogadores. Esse tipo de movimentação durante a partida, dependendo do adversário, a equipe tem que estar preparada. Com simples pedido ou chamado do treinador, do professor, aqui não vamos jogar no 4-2-2 mais, no 4-4-2 mais, não vamos jogar no 4-3-3 agora, não vamos jogar no 3-5-2 agora. E posicionar os jogadores novamente para situações que podem ocorrer durante a partida. Atualmente já temos aquela chamada parada técnica para hidratação,
é um momento que os treinadores devem aproveitar como um momento de parada técnica e ser utilizada para dar instrução, principalmente posicionar adequadamente os jogadores. Beleza? Esses são os 3 esquemas táticos que poderíamos utilizar com os nossos jogadores, os jogadores do Coelhão. Beleza? Quinta-feira é um jogo fora de casa. Se terminar empatado, vai para as penalidades. O 1-3-5-2, o 4-2-3-2-1 e o 4-4-2. Teremos um meio de campo e uma defesa bem posicionada. E em posse da bola, como eu demonstrei, vários jogadores em apoio aos 2 atacantes ou a um atacante que estiver lá na frente, beleza? Lembrando que o jogo do futebol de campo é diferente do futsal, que não pode ter substituição a cada momento, na hora que quiser entra e sai. Os jogadores têm que saber a hora certa de correr no campo e evitar ficar correndo sem sentido, correndo à toa, se desgastando. No que diz respeito à marcação, se marcar jogador à distância, sempre fica na roda do time adversário. Entendeu? Precisamos parar de marcar jogador à distância. Quando você deixa o adversário em posse da bola, sem correr nenhum risco, ele vai ficar com a posse da bola. Enquanto isso, o jogador adversário estará movimentando sem a bola para recebê-la. É o que tem que acontecer muito. O nosso time fica muito olhando o adversário com a posse da bola, achando que a qualquer momento pode fazer essa retomada. A marcação-pressão, por exemplo, significa isso, pressionar o adversário a perder a posse da bola. Entendeu? Você pressiona o adversário para quê? Para forçá-lo a errar ou fazer lançamentos longos para se livrar da bola, entendeu? Mas esse tal de fazer pressão lá no ataque, isso desgasta a própria equipe. E o que tem acontecido no segundo tempo? De tanto pressionar, por pressionar e sem ter performance boa, o time está desgastado e tem que fazer a modificação de todos os jogadores. Na etapa e até o time da linha, o jogo já acabou, entendeu? Jogador inteligente corre na hora que precisa, beleza? A bola que tem que ficar correndo e o jogador apenas movimentando. 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda e vai posicionando de acordo com a demanda da partida, beleza? Esses são os sistemas táticos que, na minha opinião, deveria ser utilizado um desses 3 no jogo de quinta-feira, beleza? Principalmente o 1-3-5-2 no momento eu vejo como bacana e esse 4-2-3-1 também se encaixaria bacana na equipe, beleza? Os sistemas com 3 atacantes eu não utilizaria por causa das características de nossos atacantes, beleza? Eu sou o Flávio Azevedo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like, beleza? Às vezes fica embaçado, como eu te falei, é característica de quando está gravando algum vídeo, beleza? É a tal da proteção, privacidade que os celulares têm, beleza? Inscreva-se no canal e deixe seu like. Firmeza, coelhão!